Patrícia, por que você decidiu fazer arquitetura? Vamos ver se você inspira aí alguém que está pensando nesse mundo também. Uhum. Bom, primeiro, realmente a gente se conhece há muito tempo, né? Vou ter que mandar um beijo pra Diva, porque Com senão ela vai certeza. puxar minha orelha depois. Eu entrei para arquitetura, na verdade, por grande influência até da minha família, porque o meu pai era engenheiro civil e ele tinha uma construtora. Então, desde pequena, assim, eu via o dia a dia dele, às vezes levava trabalho para casa, eu achava aquelas folhas enormes, maravilhosas, né, como criança. E eu comecei a acompanhar o dia a dia, fui vendo, às vezes, tinha que sair para ir em algum local, antes tinha que passar numa obra, esse tipo de coisa. E depois, com o tempo, quando eu comecei a pesquisar mesmo sobre as profissões, que eu ia ter que decidir fazer vestibular, eu olhava algumas profissões e a arquitetura estava ali do lado. Aí eu olhava algumas outras opções, a arquitetura estava sempre ali. Eu falei, bom, eu sei como é que é o dia a dia, eu sei que é uma área que ela tem uma flutuação, né? Às vezes o mercado está bom, às vezes está pior, mas eu vivi isso a minha vida, né? Eu entendo isso que acontece, é um ciclo. E também comecei a pensar sobre quando eu era criança, porque eu cresci em uma casa e ali pelos meus, acho que 12, 13 anos, nós nos mudamos. E quando a gente começou a olhar casas e ver os ambientes, eu comecei a planejar o meu quarto. Então, eu pegava folha sulfite e começava a fazer uma planta ali com folha sulfite para ver onde que ia ficar minha cama, meu armário. Aí, olhando para trás, falei, bom, acho que eu não tenho uma outra Não tem opção como senão fugir ser disso, arquitetura. né? Que legal. Então, assim que eu fui parar na arquitetura e hoje, né, continuo amando a arquitetura e não me imagino fazendo outra coisa. Arquitetura, E o que você diz que é o que tem de mais, o que mais te atrai nesse mundo aí da arquitetura? Olha, vou ter que falar que assim é um pouquinho de tudo. Mas o que eu gosto é ter esse contato com o cliente e ele ver o projeto pronto. Porque muitas vezes é um sonho da pessoa, né? Verdade, Ela quer transformar. Anos, né? Ela fica pensando ali muito tempo em reformar ou construir alguma coisa. E quando aquele ambiente está pronto, a pessoa vê algo que está ali realizado, é muito bom, né? Porque tem não é só a realização do projeto final, mas é todo o processo que envolve a gente analisar o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o que se encaixa no perfil, na personalidade, e trazer isso para os ambientes, né? Então, é um desafio também, isso, né? Então, quando você vê o negócio pronto, você diz, realmente superei, né? Eu gosto muito dessa parte de você chegar, olha, eu tenho uma sala, ou eu tenho um espaço, eu preciso que caiba 3 salas, 2 banheiros. Eu gosto desse um pequeno milagre. Eu gosto desse desafio, sabe, do quebra-cabeça ali, de juntar os espaços. E eu acho que criar. deve ser desafiador também, assim, entender o que está na cabeça da pessoa, né? Porque eu vejo quando eu fui, né, criar ali alguns desafios, né, para a pessoa que me atendeu na época, e eu falava, não, mas não é isso, porque eu não sei desenhar. Eu não entendo se pode ou se não pode, mas eu quero aquilo pronto, né? Então, quando a pessoa consegue traduzir o que está na cabeça do cliente, também deve ser uma satisfação, né? Isso é uma parte, porque assim, os arquitetos em geral, eles seguem uma metodologia, os nomes principais das etapas muito parecido, mas a maneira de executar é um pouco diferente. Então, uma primeira conversa que a gente tem com o cliente, a gente chama de briefing, que a gente vai entender exatamente a parte técnica ali, o que a pessoa precisa, as especificações claras. Mas também eu trouxe para o meu briefing um pouco de uma experiência que eu tive fora, de ver outras metodologias, né? No caso, uma metodologia americana, e adaptar para a nossa realidade. Então, eu tenho uma conversa com o cliente para entender exatamente o que essa pessoa gosta e o que ela não gosta, sabe? Não ficar meio que só recebendo algumas referências do cliente. Certo. Não, discutir isso mesmo, sabe? Trazer ali para chegar num resultado mais assertivo mesmo do que a pessoa gosta. Até porque a pessoa normalmente vai ser a casa, vai ficar tanto tempo ali, é tão importante que seja realmente agradável, né? Porque senão todo dia a pessoa olha para aquela parede, olha para aquele ambiente, vai dizer, não era isso que eu queria. Então, essa sensibilidade é muito importante mesmo. Isso, exatamente. Porque a pessoa, ela quando é casa, né, às vezes a parte comercial, você ainda tem uma liberdade de tempos em tempos você reforma, Isso mas mesmo. casa a gente leva mais tempo, né? Então, você
ter você se sentir bem no espaço, né? Esse seria o objetivo, acho que tanto meu quanto da Daniele, você se sentir bem no espaço em que você está inserido, tanto na sua casa quanto na área onde você trabalha, né? Isso é muito importante. Muito Patrícia, por que eu tô perguntando? Porque eu já passei por várias experiências ali como cliente, né? De ter arquiteto me atendendo, de ter a empresa, enfim, os fornecedores ali, e ser uma coisa meio irredutível. A arquiteta pediu tal coisa, claro, fui eu que pedi, mas a solução eu não sei. Eu posso chegar e falar assim pra você, eu quero um espelho redondo aqui nessa parede. Aí você vai e faz o projeto pra mim, mas aquilo é absolutamente inviável, porque vai criar um problema, vai trazer infiltração, eu não sei. Qualquer outro problema técnico. Como que é essa sua flexibilidade enquanto arquiteta de entender o lado do cliente, de não comprometer o seu nome também no projeto, óbvio, né? Mas também de negociar ali, de repente, com uma pessoa que faz espelho e diz, não, isso não pode, isso pode. Como é que é isso? Então, tudo que é pensado no projeto, pelo menos da minha parte, eu sei que tem profissionais que trabalham de maneiras diferentes. Eu gosto de manter um contato com a pessoa que vai prestar serviço, que vai fazer, né, o produto, exatamente para ter essa troca, para entender se um espelho, por exemplo, é viável de fazer um recorte X ou Y ali, né? Sim. Então, esse contato direto é bem importante para também ter essa parceria, porque ao mesmo tempo que eu quero que seja executado um bom trabalho, também sei que essa pessoa quer executar. Então, a gente precisa ter essa conversa, essa troca, né? Esse contato direto. Sim, também, né? Chegar num consenso, né? Exatamente. Porque daí, dependendo do que é para ser feito, né? Você cede um pouquinho, cede outro pouquinho e chega num bom resultado que é para o cliente final, né? Que é o intuito. Com certeza. E principalmente sem estresse, né? Você sabe que hoje eu já tenho outro olhar, assim, para tudo. Mas quando eu fui fazer uma reforma na minha casa, foi muito estressante, assim, por vários motivos. Óbvio, como eu digo, hoje eu teria outro olhar, eu sou mais compreensível, talvez, não sei. Mas é porque, é bem isso que você falou, é o sonho, né? Então, eu tinha um sonho de fazer, enfim, a gente aumentou ali a casa, eu tinha um sonho de fazer assim, 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 assado. E aí eu contratei, né, uma arquiteta que me recomendou uma empresa, até para que eu não tivesse problemas, porque todo mundo fala que construção, reforma é estressante, né? Então eu contratei a empresa para eu só pegar a chave do espaço dali para não me incomodar com mais nada. Mas não foi assim que aconteceu. Quais são as soluções que você normalmente traz para a gente evitar esses estresses que acontecem nas reformas? Então, assim, imprevistos acontecem, né? Então você tem que quando vai pensar numa reforma, você sempre considera um tempo a mais já para garantir que vai ser executado num tempo viável. Porque acaba surgindo um cano que não existia antes, uma estrutura, alguma coisa que não estava ali, não era para estar ali. Então, esse é o primeiro passo. Mas algo bem importante também, que muita gente às vezes quer reformar, quer construir e acaba fazendo por conta. Só que o que acontece? Quando você contrata um profissional, você tem o projeto. E o projeto nada mais é do que o plano para aquele espaço, para aquele local. Então, com o projeto, você consegue testar soluções diferentes, você consegue ter noção de custo dos ambientes, né? E fazer exatamente aquilo que você sonhou, projetando antes, né? Visualizando aquilo antes de executar. Porque senão acontece retrabalho, né? Você acaba perdendo muito dinheiro ali. Essa parede estava aqui, mas agora o espaço achei que ficou muito pequeno. Quebra e faz outra. Então, com o projeto, você consegue ter noção desse espaço melhor antes, né? Para evitar esse tipo de coisa. Claro, um profissional com quem você confia e que você tem liberdade de conversar, porque às vezes a gente sente isso que as pessoas não sentem liberdade de falar, olha, eu não gostei disso no projeto. Verdade. Verdade. Acontece bastante. Isso é uma coisa que eu tento sempre deixar claro. Falar, olha, se você não gosta, pode conversar comigo, a gente refaz, não tem problema, né? A ideia é que você tenha um projeto que você queira executar e que faz sentido para você, tanto na questão de orçamento quanto de prazer mesmo, de ver aquele local pronto, né, para se utilizar. Então, acho que essas seriam as principais medidas, assim, para evitar um estresse. Eu sempre falo que tem que estar de acordo com o cliente, porque ele vai olhar, ele tem que ficar feliz e ele vai lembrar da gente. Então, que lembre com alegria, isso, né? Eu falo assim, eu quero que você olhe, fique feliz para você lembrar de mim sempre bem, né? O que lembrando de indicações, né? Porque às vezes a gente escuta, né? Sim. De pessoas que não ficaram felizes lidando com um profissional A, B.
Então, eu não quero ser esse profissional que eles vão falar, eu fiz com a arquiteta e ela não me escutava, queria impor... Queria fazer do jeito dela. Exatamente, eu não quero ser essa pessoa. É bem comum a gente ouvir Isso, essas verdade. coisas mesmo. Assim, não, eu não posso reclamar, a minha arquiteta me atendeu bem. Que, aliás, a Patrícia só não foi minha arquiteta porque ainda ela era uma criança quando eu fiz essa reforma, né? Mas eu comentei que eu tava fazendo maquete de papel sulfite. É verdade, se eu soubesse, eu já podia lá ter especulado, né? Mas, não tenho o que reclamar, de fato, assim, até por conta dessa sensibilidade. Eu entendi muito que ela foi bastante sensível aos meus apelos ali, de querer fazer diferente, mas diferente das pessoas que foram prestar serviços, assim, a maioria reclamando de arquiteto, reclamando de que não dá certo, e mais, assim, acho que vocês talvez enfrentem bastante isso. O que eu vejo que é absolutamente negativo para quem... Até acho que fica de dica aí para empreendedores, né? Um vai fazer um serviço e começa a colocar defeito no trabalho do outro. Exatamente. Ela pediu para fazer isso aqui, mas não dá porque o vidro foi colocado assim, 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 assado. A minha porta, eu tenho uma porta de vidro no espaço gourmet que a gente fez lá, eu tive que trocar 3 vezes de empresa. Nossa. 3 vezes, porque entrava água que parecia que não tinha porta, assim. Uhum. E daí cada um que ia, colocava defeito, e aí no final das contas não tinha mais onde colocar defeito. O problema foi o projeto da arquiteta. Então, assim, verdade, Alguém eles colocaram alguém defeito. teve Uhum, culpa, alguém não teve fui culpa ali, eu, uhum. alguém Mas fez sabe errado. que uma coisa também para evitar um pouco de estresse para o cliente, eu acho que é muito dessa parceria com o fornecedor, né, que tá ali. Porque que acontece? Se surge um imprevisto, não adianta eu chegar para o cliente e falar assim, olha, tem um cano aqui. O que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Então, ver o imprevisto, conversar com o parceiro ali, entender quais são as soluções e chegar para o cliente e falar, olha, tem esse imprevisto, mas tem essa opção ou essa opção. Exatamente. Exatamente. Porque... tentar achar a solução e não o culpado, né? Culpar alguém. Dani, queria saber aí dos projetos que você tem de vidros, espelhos, o que de mais desafiador você já enfrentou aí para fazer, para executar? Olha, de vidros e espelhos eu digo que não muito, mas na parte da manutenção das máquinas é sempre um desafio. Porque as máquinas são muito complexas, né? Então é sempre um desafio, é sempre uma coisa diferente. Então todo dia eu tô aprendendo alguma coisa diferente. Você trouxe um espelho aqui, né? Trouxe. O que você queria nos mostrar desse espelho? O que você quer falar a respeito dele? O mais pedido, né? O mais pedido é esse espelho com LED. Eu não sei se vai conseguir... Será que eu consigo pegar ele ali? Vamos ver se dá certo ali. Atrapalha muito aí, produção? Dá para mostrar? Tô tranquilo. Então, vamos ver se ela consegue nos mostrar. Aproveitando enquanto ela pega ali, Patrícia, me fala uma coisa. Como que é quando a pessoa pede um projeto cheio de espelhos como o meu, por exemplo, assim, né? Tem alguma coisa contra, a favor? O que você vê de benefício e costuma recomendar? Então, o que acontece? A gente tem que analisar o contexto como um todo, né? Então, quando a gente pensa numa edificação, né, pela minha formação, eu vou pensar também numa questão de desempenho térmico, porque dependendo ali a posição desse espelho pode atrapalhar, né? Acaba refletindo ali uma iluminação que você não gostaria para o espaço, pode ter uma interferência. Assim como os vidros também, né? O tipo de vidro que é utilizado, né? Janelas, vai interferir em como que é a temperatura desse espaço. E outra coisa também é o que vai refletir, aquilo que você estava comentando, né? Falaram para mim que se eu colocar vai ficar refletindo a cozinha, alguma coisa assim. Coisas desse tipo. Isso a gente pensa, mas é aquilo que você comentou, a gente expõe. Vai falar, olha, se colocar aqui, o que você vai ver refletindo é a cozinha, ou então é a janela, é mais interessante. No meu caso, também tinha a TV, né? Ele falou, o reflexo da TV vai ficar muito estranho com esse espelho do lado ali, onde eu queria, né? Então, assim, são algumas especificidades que a gente observa para ver o que vai ser refletido. Ou então, por exemplo, você coloca uma iluminação e um espelho do lado da TV e essa iluminação acaba refletindo em você enquanto você está assistindo televisão, então fica incômodo. Então a gente tem que pensar nessa parte da reflexão mesmo, né, do espelho e entender olhar lá na frente, né? Exatamente. Acho que esse é o principal, a principal característica que a gente busca nos profissionais, né? Patrícia, eu queria que você trouxesse aqui para nós também um pouco da sua experiência internacional nesses projetos aí. O que você tem de diferencial? Bom, eu fui fazer um mestrado fora, né? Ele é um mestrado em tecnologia, mas eu fiz um departamento de design de interiores. E a minha pesquisa que eu realizei durante todo o mestrado foi voltado para a eficiência energética. Até por isso que eu estava comentando um pouquinho antes ali da utilização dos vidros espelhos, nas né? janelas, nos espelhos também. Porque
sempre me incomodou muito essa questão da gente passar frio dentro de casa, né? Verdade. Principalmente aqui em Curitiba, assim. Calor a gente passa um pouquinho mais frio. Então, eu queria entender se com os materiais que nós temos disponível no nosso mercado, a gente conseguiria elevar a sensação de conforto dentro dos ambientes, né? Um spoiler é que sim, é possível. Precisa ter ali, lógico, a técnica, o detalhamento na hora de construir, reformar. Mas a gente consegue melhorar isso para o nosso ambiente aqui em Curitiba. E também um contato que eu tive lá foi com algumas metodologias de projeto, né? Então, eu comentei do briefing, que eu trouxe um pouquinho aqui e adaptei para a minha metodologia. Mas também eu tive contato lá com uma metodologia em que você utiliza pesquisas científicas para aplicar no projeto. Então, o que acontece? A gente usa como embasamento as pesquisas que são realizadas na área e transforma isso em algumas soluções, lógico, sempre conversando com o cliente, porque muda, né, as especificações, e aplica isso no projeto. Um exemplo, assim, que eu posso dar de uma maneira mais simples de entender, por exemplo, chega uma pessoa que já está perto ali da terceira idade ou está já na terceira idade e quer reformar uma sala, por exemplo. Então, baseado nos estudos, a gente sabe que a locomoção dessa pessoa, ela se modifica durante o tempo, a maneira que ela se levanta, inclusive, que ela senta também. Então, esses detalhes a gente leva em consideração no projeto para que essa pessoa, ao longo dos anos, ela tenha uma maior facilidade, né, uma independência na mobilidade daquele espaço. Que é exatamente para a pessoa se sentir bem, conforme vai envelhecendo, ela pode se manter em casa, né, pode manter o seu ambiente ali decorado. Eu não estou falando assim em colocar barra em todas as paredes, né, mas são alguns modelos de cadeira que são mais interessantes para quem já tem mais idade, modelos de sofá, que vai facilitar essa locomoção, essa independência, porque tem aquela coisa assim de, ajuda fulano que quer levantar, alguma coisa assim, e o problema não é você ajudar, mas a pessoa às vezes, ninguém gosta, né, de receber aquela ajuda, né? Exatamente. Então, é para facilitar essa estadia, né, na sua própria casa, seu próprio exatamente. Ambiente. Bem bacana. Então, trazer alguns pontos. E muita coisa é utilizada também na hora da saúde, né? Porque como é feito mais pesquisas nessa área, então muita coisa a gente consegue aplicar também no setor comercial e na parte de saúde, parte de escritórios também, que é bem interessante. Que bacana. Nossa, bem interessante. Isso que você falou é um olhar cuidadoso, eu diria, né? Porque eu percebo, assim, muitas pessoas, quando elas vão envelhecendo, ou os familiares acabam tirando a pessoa daquele lugar, porque, é cheio de escada, ou é cheio de, sei lá, perigoso, né? Digamos assim. Mas encontrar soluções para que a pessoa fique no seu ambiente é bem mais confortável, né? Com certeza. Com certeza. E unindo, né? Se puder unir os dois, então ali essa parte de você criar um ambiente assim que você possa utilizar durante muitos anos, trazer uma eficiência energética para diminuir também o consumo de energia, né? Utilizar seria o ideal, né, para todos nós. Mais interessante. Sim. Dani, falando em diferenciais, qual seria o diferencial do seu trabalho? Por que procurar você e não outro? Eu posso dizer que é esse atendimento personalizado mesmo, né? Que é de você ir até o cliente, entender a necessidade. Às vezes o cliente fala assim, eu quero um espelho para colocar nessa parede. Mas qual o tamanho? Não sei. Então, o atendimento por telefone, pelo WhatsApp, é ali para tirar algumas dúvidas, né? Mas para a gente poder executar mesmo, ir até o cliente, às vezes mais de uma vez, se precisar, para a gente conseguir entender exatamente o que ele precisa. E o que ela fala é muito importante, assim, eu também vou até o cliente, né? Eu não tenho escritório físico, eu trabalho home office, e eu gosto de ir até o cliente, porque a gente consegue ver o espaço, Sim. mostrar as medidas, né? Explicar o que é 1 metro que você tem aqui da cadeira até a parede para sentar. O que é esse espaço aqui, como que vai ficar a divisão. É palpável para o cliente entender isso, né? E é você mais tem interessante. aquele olhar, assim, que quando você olha no ambiente, já consegue ver soluções, assim? Você já tem isso? Olho treinado, né? A gente acaba tendo. Bom, a gente aos 12 anos, ela começou a desenhar aos 12 anos, é verdade. Às vezes eu falo que a gente se empolga mais que o cliente, né? A gente chega lá e fala, nossa, dá pra colocar Dá assim, pra fazer assado, assim, vamos fazer um espelho aqui, vamos colocar, a gente se empolga bastante. Dá para ter uma noção, porque a gente começa a ter uma noção de espaço, né, de medidas, então a gente sabe se uma mesa redonda, uma mesa retangular, o que vai ficar melhor, o espaço. E conhece as soluções também, né? Acho que isso que é o mais interessante mesmo, e permitir, né, que você... É bom quando o cliente permite também que você apresente soluções, né? Porque às vezes a pessoa já tá meio com a cabeça fechada. Eu falo que o vidro, ele tem uma infinidade de coisas que dá para fazer com ele. Às vezes as pessoas nem imaginam. Acho que o vidro ali
é uma porta, uma janela e pronto. É verdade. Mas não dá para fazer várias coisas com Que vidro. bacana. E o vidro muda o ambiente, né? Muda A sensação, completamente. por exemplo, se você faz uma sala toda envidraçada, com uma área externa muito bonita, você vai trazer uma Muda sensação. mesmo. Aham. Se você já verdade. faz um espaço todo fechado, Sim. com alguns pontos, A às vezes, cor utilizar a cor também do exatamente, a cor vidro, do vidro também vai influencia bastante. Que bacana. Do alumínio, né? Então são Nossa, eu já tô vários querendo detalhes sair que a daqui e gente levar nem vocês duas imagina. lá em casa para estudar os meus podemos, não tem ambientes. problema. Já leva as duas, a gente já faz negócio. É. O que você recomendaria? Qual seria o primeiro passo? E aí a sua mensagem final. Claro. Bom, eu recomendaria você entender bem o campo, porque para ver se gosta realmente, né? Para seguir só se realmente você gostar. Então, ter contato com profissionais, conversar. E tem hoje em dia, a gente consegue ver várias séries e muitos documentários sobre arquitetura, ver do que se trata a arquitetura em si, né? Não é apenas ali uma decoração ou outra, mas é criar uma solução para um ambiente, para um espaço como um todo. E ter muitas referências, assim. Então, você, às vezes, acha que tem áreas que não são correlatas com a arquitetura, mas você consegue pegar referências. Às vezes, uso de texturas, cores diferentes. Perfeito. Ter uma amplitude de ideias mesmo que vai aumentar, né? Então, ter realmente essas referências, assim, um pouquinho de tudo ali. Ah, legal. E eu queria agradecer, né, a experiência de vir aqui, poder conversar. Fiquei mais tranquila agora no final, É poder sempre falar. assim. Aí já tem até um pouco mais de tempo, né? E convidar, né, as pessoas que têm esse sonho de construir, de reformar, para procurar um profissional. Eu também fico à disposição, né, para entender, porque às vezes você não precisa de um projeto inteiro, às vezes pode ser uma consultoria, mas que te transforme ali o dia a dia, né, para que você se sinta bem no local onde você trabalha ou no local onde você vive, né, para ter uma sensação boa, assim, e que seja um espaço funcional também, né, porque não basta ser bonito, né, tem que ser É prático. bem isso, e a gente só vai perceber no dia a dia, né? E é bom quando a gente percebe que deu certo, né? Eu falo que a arquitetura, ela não pode atrapalhar. Então, se tem algo no teu espaço que está atrapalhando, seja um móvel, uma circulação, tem alguma coisa porque errada não ali. deu certo, né?